Olha só, quem deveria ter uma reserva de emergência? Pergunta que aparentemente parece ser óbvia, né? Quem deveria ter uma reserva de emergência? E a resposta é todo mundo. Mas todo mundo tem? Infelizmente não. E por isso que o óbvio precisa ser dito. De acordo com dados da Ambima, que é uma Associação Nacional de Bancos de Investimento, menos da metade dos brasileiros tinham algum saldo, uma poupancinha que seja, em meados de 2019, antes da crise do Covid. Veja só, menos da metade da população tinha algum dinheirinho guardado. Em 2020, quando a pandemia virou o mundo de cabeça para baixo, muita gente acabou tendo sérios problemas financeiros. E foi bem a reserva de emergência que segurou as pontas e salvou a vida de muitas pessoas. Olha, no meio da pandemia, eu recebi uma ligação de um amigo e que hoje é um cliente meu de mentoria. Ele trabalha com música e acabou parando completamente de trabalhar nesse período. Confesso que quando ele não costuma me ligar, então quando ele me ligou, eu fiquei um pouquinho preocupado em receber a ligação no meio da pandemia. Eu falei, puxa, será que aconteceu alguma coisa com ele, com a família e tal, né? E aí ele me ligou e o motivo da ligação foi muito interessante, porque ele me ligou justamente para agradecer. Quando a gente conversava na mentoria, ele queria ficar rico, queria investir em ações, queria saber sobre fundos imobiliários. Eu falei, calma, vamos lá, passo a passo, né? Vamos começar com a reserva de emergência. Então, vamos construir essa reserva juntos. Né? E ele me agradeceu, me ligou agradecendo, dizendo que este curso, Reserva de Emergência, fez toda diferença na vida dele. Foi o que salvou ele e a família dele de não se afundar em dívidas, né? De até não passar necessidade. Essa é uma das histórias que eu ouço que faz com que, assim, meu, eu fico muito feliz pelo trabalho de educação financeira, de mentoria que eu faço. É uma das minhas missões de vida, é apoiar o desenvolvimento de pessoas, então eu fico muito feliz de receber ligações e mensagens como essa. Bem, como não podemos evitar os problemas, as dificuldades da vida, como a gente não pôde evitar a pandemia, enfim, tantas outras tragédias que já aconteceram, nós temos que ser o quê? Um pouco mais inteligentes, temos que ter sabedoria e, pelo menos, buscar diminuir a consequência dos problemas que acontecem na nossa vida. Por exemplo, quando a gente tem um problema de saúde na família, se você tiver uma reserva de emergência, não vai precisar fazer empréstimo no banco com juros altos, justamente por conta dessa questão. A reserva, ela serve para este propósito. Um dos maiores e mais graves problemas financeiros que pode acontecer a alguém é a perda, por exemplo, da sua renda. Então, você está trabalhando, você tem saúde, você trabalha, né? E aí, se por um acaso você é desligado da empresa ou te falta saúde e você não pode mais trabalhar? O caso mais comum que a gente tem ali de consumo da reserva de emergência, justamente é a questão da perda da renda, da perda do trabalho, da perda do emprego. Olha só, profissionais liberais ou comissionados, vendedores, por exemplo, têm muitas vezes uma renda muito irregular e sempre precisam ali de um fôlego financeiro. Profissionais que são autônomos, empreendedores, também passam por alguns momentos de vacas magras. E o mesmo ponto ali é você ter o quê? Identificar até se o seu negócio, se a tua atividade é viável. Vou trocar de negócio, vou trocar de emprego, vou voltar para o mercado, como é que eu vou fazer isso, né? Então, até mesmo funcionários públicos concursados, que geralmente a gente associa aí com estabilidade financeira, eles têm renda irregular, que muitas vezes o governo, o Estado, pode atrasar pagamentos. E aí, o que a gente faz? Né? Principalmente quando as esferas são estaduais e municipais, onde que a gente vê vários casos de atrasos e até interrupção de pagamento. Profissionais que têm níveis hierárquicos muito altos, como executivos de empresa, gestores, podem também ter muita dificuldade na realocação. Né? E geralmente essas pessoas têm um padrão de vida, ou seja, um custo elevado um pouco alto. Enfim, todas as pessoas precisam de uma reserva de emergência.
Uns precisam mais que outros e, se Deus quiser, caso nada aconteça e assim nós desejamos, a reserva de emergência, ela será uma parte da sua carteira de investimento, que ficará aplicada ali em um investimento mais seguro e mais conservador. Por exemplo, como eu falei para você sobre pandemia. Quando a gente teve a pandemia, os investimentos em renda variável, todos eles despencaram. Você não conseguia vender carro, você não conseguia vender casa. Eu já vi falar, pessoas falando assim, não, todo o meu dinheiro está aqui nos meus imóveis, está no meu, tenho carro, essa aqui é a minha reserva de emergência. Em situações extremas, como nós vivemos, esses bens não têm liquidez. Então, por isso que sim, sempre e todas as pessoas precisam ter uma aplicação que seja mais conservadora e mais segura, com uma certa liquidez, que você consiga sacar ela mais rápido, né? E vem a terceira pergunta, né? De quanto? Quanto que deve ser a minha reserva de emergência? E essa pergunta eu vou explicar para você nesse próximo módulo. Fica comigo aqui que você vai saber de quanto que tem que ser a sua reserva de emergência. Vem comigo.